Não faz muito tempo, um ministro da Educação, que já se foi, felizmente, mas que pertenceu ao atual governo do Brasil, chamou o escritor Franz Kafka de Kafta, confundindo o nome do escritor tcheco de língua alemã com o prato da culinária árabe. Mas como esse atual governo é pródigo em ignorância, burrice, insensatez, eles acabam de me dar mais oportunidade para falar desse grande autor do século XX, em especial da novela A Metamorfose. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui nesse canal eu falo sempre de como a literatura de todos os tempos diz respeito à nossa realidade presente. Em geral, eu evoco um fenômeno presente, uma guerra, um conflito, um acontecimento político, social, para depois falar qual livro responde a essa situação. Hoje eu vou inverter um pouquinho, fazer um pouco de suspense. Primeiro eu vou falar de um autor fundamental para quem quer conhecer literatura de qualquer época, mas sobretudo a literatura do século XX, que é Franz Kafka. E depois eu vou mostrar como Kafka reapareceu no nosso cotidiano miserável deste país mergulhado em pandemia, desgoverno ou delinquência. Então vamos primeiro ao Kafka. Todos sabem que Kafka é um autor que explorou na sua obra um aspecto meio onírico, meio assustador, de situações irreais, mas que eram descritas de maneira absolutamente corriqueira, normal, com uma linguagem cartorial, uma linguagem burocrática, como se os acontecimentos mais sobrenaturais ou que violam a expectativa, a normalidade, estivessem imersos no cotidiano, na regularidade das coisas do nosso cotidiano e, portanto, não provocassem nas pessoas que vivem essas situações excepcionais um espanto. O espanto cabe a nós, leitores, de vermos como o absurdo pode se inserir na aparente normalidade das nossas vidas. Tanto é assim que Kafka virou um adjetivo. Quando a gente fala uma situação kafkiana, a gente quer falar uma situação absurda. E por que isso? Porque o Kafka, de fato, fez essas parábolas do absurdo em inúmeras obras. É uma obra relativamente curta. O Kafka morreu prematuramente, na casa dos 40 anos, morreu de tuberculose. Ele era um escritor nascido em Praga, na atual República Tcheca, mas que na época não existia enquanto país que a gente conhece hoje, com essa conformação geopolítica, estava numa esfera de influência do Império Austro-Húngaro e, portanto, falava alemão. Ele vivia numa cidade em que a língua dominante era o tcheco, mas ele pertencia a uma comunidade que falava a língua alemã e ele escreveu em alemão, se tornando um dos grandes autores desse idioma no século XX. Além de ser um alemão num ambiente em que se falava tcheco, ele, dentro do ambiente de língua alemã, ele era um judeu. Portanto, ele já tinha uma segunda exclusão, né? Ele era um pouco minoritário por falar alemão num país de língua tcheca, ele era minoritário por ser um judeu na comunidade dos falantes de alemão de Praga, e entre os judeus ele também era minoritário no sentido de que ele era supostamente ateu. Tudo indica que ele fosse um ateu. Então, ele era realmente uma pessoa que escapava totalmente da norma comum. E essa condição de exclusão radical, de certa maneira, se impõe na sua obra e gera uma das possíveis interpretações dessas parábolas absurdas que ele criou com sua ficção. A ideia da exclusão, a ideia de não pertencimento, a ideia de ser visto como um estrangeiro, uma alteridade radical. Como isso se manifesta na obra do Kafka? Enfim, em inúmeras obras, como eu disse, ele tem alguns romances e muitas narrativas. Quase nenhuma dessas obras foi publicada em vida. Ele publicou 2 contos e a novela A Metamorfose, numa revista literária, e só depois essas obras seriam publicadas pelo seu amigo Max Brod, após a morte do Kafka, e contrariando o desejo do próprio Kafka. O Kafka queria que o Max Brod destruísse seus originais. E, na verdade, o Max Brod não atendeu a esse desejo manifestado pelo Kafka nos seus últimos momentos de vida e, enfim, acabou publicando as obras para nosso benefício. Verdade também que o Kafka, se quisesse que as obras não fossem lidas ou publicadas, ele mesmo teria destruído, não teria delegado esta função de lesa cultura a seu amigo Max Brod. Provavelmente ele
desconfiava que o amigo não ia cumprir o seu desejo, né? Não ia realizar seu desejo póstumo. Quais são esses livros que eu chamei aqui de parábolas do absurdo? Eu chamei, toda a crítica literária define de maneira geral para depois interpretar de maneira específica, assim define as obras dele, como parábolas do absurdo. São obras arquiconhecidas, mesmo quem não leu já ouviu falar, conhece um pouco o enredo. Por exemplo, o Romance e o Processo, em que uma personagem chamada Joseph K., né, só a inicial K, que é a mesma de Kafka, acorda num belo dia e tem uns oficiais de justiça o intimando para um processo e ele não sabe por que ele está sendo acusado, ele se vê enredado nas malhas de uma burocracia que também representa uma espécie de justiça insondável, inacessível, e ele percorre os corredores dos tribunais e da cidade de Praga atrás de dados sobre o seu processo que expliquem a ele por que ele está sendo processado. É um romance interpretado muitas vezes como um romance sobre a nossa culpa essencial. Nós não sabemos por que somos culpados, mas somos culpados por alguma coisa, mesmo que não conheçamos. O delito que nós cometemos, que nós temos uma culpa essencial. Talvez a ideia de pecado original esteja contido aí, também numa das possíveis interpretações, uma interpretação religiosa da obra do Kafka. Num outro livro, também póstumo, O Castelo, nós temos a figura do agrimensor K, o K, mais uma vez a inicial K de Kafka, batizando uma das suas personagens. O agrimensor K é contratado para prestar um serviço num castelo de um nobre e ele se dirige ao vilarejo para aceder ao castelo e ele nunca consegue chegar a esse castelo. Sempre há burocracias, há impedimentos de ordem meio misteriosa e de ordem meio administrativa que me impedem de chegar a este castelo, como se o castelo fosse uma espécie de esfera ou proibida ou paradisíaca, inacessível, que o K não pode penetrar porque ele carrega em si, ele traz em si algo que da ordem de uma marca que o impede de chegar a conhecer o mistério e se integrar a uma realidade na qual, entretanto, ele tem a intenção de participar, de pertencer. Então, mais uma vez, o tema do não pertencimento, da exclusão radical. E temos a metamorfose, que também tem uma estrutura parecida com a do processo. Assim como no processo, Joseph K. acorda e fica sabendo que objeto é réu num processo, a metamorfose começa quando Gregor Samsa, depois de sonhos inquietantes, acorda transformado num monstruoso inseto, que muita gente fala que é uma barata, que pode ser um besouro, seja lá o que for, mas aí as traduções tentam dar conta da imprecisão da terminologia da língua alemã original, mas o fato é que pouco nos interessa saber qual é o animal no qual o Gregor Samsa se transforma. O fato é que ele se transforma num inseto monstruoso em cima da sua cama, ele acorda, ele é um caixeiro viajante que deveria sair para realizar uma das suas viagens a trabalho, ele é o responsável pelo orçamento familiar, ele é o arrimo de família, digamos assim, e ele fica preocupado mais com o fato de que ele não pode cumprir as suas tarefas domésticas e profissionais para alimentar a família, né, os pais, a irmã. Ele está mais preocupado com isso do que com o estranhamento de ter se transformado num inseto. E aí é que vai aquela ideia da trivialidade do absurdo que atravessa a obra do Kafka, ou seja, o absurdo é vivido de uma maneira naturalizada, como se fosse um dado do cotidiano mais ordinário possível, e isso faz com que as obras do Kafka tenham um caráter enigmático, convidem a diferentes interpretações. Que interpretações a gente poderia dar? Tem uma interpretação psicanalítica, por exemplo. Sabe-se que o pai do Kafka era um pai tirânico, ou se não era tirânico, para ele soava como uma figura opressiva, tanto que ele escreve uma longa carta ao pai, que está publicada nas obras dele como Carta ao Pai, em que ele fala desse sentimento de inadequação que ele sente, que ele atribui a essa figura esmagadora desse pai opressivo, representante de uma lei arbitrária, de uma
de um opressor do seu próprio inconsciente, dos seus desejos, da sua livre vontade. E essa interpretação psicanalítica cabe em vários momentos da obra kafkiana, em relação a essas narrativas e parábolas que falam da culpa, uma culpa que não se conhece exatamente a objetivação, mas que é uma culpa essencial. Então, esse sentimento de culpa essencial é alguma coisa que é de ordem psicanalítica, não deixa de ser de ordem psicanalítica, está representada de maneira alegórica pela obra do Kafka. E a gente também tem, a gente pode interpretar, por exemplo, o Castelo, no livro Castelo, o romance O Castelo, em que o agrimensor K, ele não consegue aceder a esse castelo, é como se ele estivesse querendo, a gente pode interpretar eventualmente, a gente pode querendo aceder a esse castelo que é o obscuro, o oculto dele mesmo, aquele lugar que ele conhece, que ele reconhece, mas que ele não consegue penetrar e desbravar. Há um veto, há um impedimento, talvez um recalque no sentido psicanalítico. O castelo poderia ser bem uma figuração espacial do inconsciente. Essa é uma interpretação plausível, cabível, uma interpretação de ordem psicanalítica, calcada, inclusive, na Carta ao Pai, que o Kafka escreve, e que é uma carta de grande teor psicanalítico. A gente pode interpretar a obra do Kafka no sentido religioso, né? Toda essa atmosfera onírica e até certo ponto ritualística, porque todos os procedimentos das personagens para descobrir o mistério que as envolve, que elas vivem dentro de uma normalidade, mas que tem um certo caráter ritual, um certo caráter litúrgico, dão um andamento religioso à obra do Kafka, como se as personagens, o Gregor Samsa, Joseph K., quisessem justamente cumprir as etapas de um conhecimento que é da ordem do místico, sendo que é num mundo não místico, não governado por deuses. Ou seja, a forma é ritualística como uma liturgia religiosa, mas o conteúdo é profano, ateu, materialista. E toda essa luta das personagens do Kafka contra os poderes, o poder do dono do castelo, no romance O Castelo, o poder da justiça no processo, o poder da ordem familiar dentro da metamorfose, cuja personagem tem culpa em relação às suas dívidas morais e até econômicas em relação ao ambiente doméstico, ao ambiente familiar, tudo isso pode ser interpretado também como uma representação simbólica, alegórica, dos desígnios de um Deus que lança o vivente numa situação de perturbação, mas um Deus que está escondido, um Deus oculto, um Deus implacável, aquele Deus do Antigo Testamento, ou seja, o Deus judaico, implacável, rigoroso, furioso, que pune a soberba humana de querer aceder aos seus próprios mistérios e também pune o ser humano pela sua culpa essencial, que remonta ao pecado original bíblico. Então, a gente pode interpretar também pela atmosfera onírico-ritualística da obra do Kafka as suas parábolas do absurdo como também representações da inacessibilidade desse Deus escondido, esse Deus que nunca se mostra ao homem, e que o homem sempre quer conhecer dentro da sua soberba de conhecimento, sendo punido por isso, e também pela sua culpa essencial. A gente pode pensar também nas obras do Kafka como dentro de uma interpretação existencial, que essas obras seriam a expressão da nossa condição absurda, do nosso sem-sentido, de vidas regidas por determinações que nós desconhecemos e que cancelam o nosso livre-arbítrio e entram em tensão com o nosso desejo de livre-arbítrio, de autonomia, de governar a nossa própria vida, mas nós somos governados por forças que nós desconhecemos. Então, a interpretação pode ser psicanalítica, pode ser interpretação religiosa, pode ser interpretação existencial ou existencialista. Existe ainda uma interpretação mais sociológica, que é a mais difundida, talvez, mais aceita, que é a ideia de que por trás desta fabulação absurda do Kafka existe, na verdade, uma espécie de fabulação realista, que ele é um ultra-realista, que ao quebrar as categorias verossímeis do natural, né, um processo
cujos parâmetros se desconhecem, ou a transformação do homem num inseto, ou seja, uma metamorfose, como diz o título da novela, que esses processos que soam absurdos e fantásticos para nós, no fundo são os processos subterrâneos da nossa condição numa sociedade em que nós vivemos alienados do processo social, em que nós estamos sendo engolidos e triturados por um mecanismo maior, no qual nós somos uma pequena peça, um pequeno parafuso da grande engrenagem do sistema, no sentido alienados. Essa interpretação sociológica, de um lado, ela aponta para o caráter até profético do Kafka, falando de como ele descreveu os meandros da burocracia, antecipando a burocracia totalitária que vai aparecer após a morte dele nos regimes mais opressivos da Europa, seja fascismo, nazismo, stalinismo. E também é uma interpretação, essa interpretação realista do Kafka como um fabulador realista, que tem um paralelo com as ciências da ultraespecialização. Diz um grande crítico chamado Günther Anders, um livro chamado Kafka, Pró e Contra, que é este livro aqui que foi publicado pela Kozak Naif, né, extinta Kozak Naif. Esse Günther Anders, que é um crítico de feição mais materialista, no sentido marxista mesmo do termo, ele interpreta as parábolas do Kafka como representações da nossa coisificação, de como os homens são transformados em objetos dentro dessas engrenagens da sociedade alienante do capitalismo avançado. Enfim, eu não vou avançar aqui nessas interpretações, que são todas muito ricas, muito interessantes, às vezes conciliáveis entre si, às vezes incompatíveis entre si. Né? O Günther Anders fala, por exemplo, que o Kafka, isso é uma coisa interessante, só um parênteses, o Günther Anders fala que o Kafka, o procedimento dele soa fantástico e absurdo, porque, na verdade, ele tem um conhecimento do processo de manipulação do ser humano, que coisifica o ser humano. E ele faz uma comparação com o laboratório. Ele fala assim, a gente conhece a água que a gente bebe, que a gente olha, que a gente sente gustativamente, pelo odor, a gente tem toda uma relação com a água, mas quem conhece mais a água? A gente que entra em contato sensível com a água ou o químico que decompõe os elementos constitutivos da água? Claro que é o químico, que ele conhece muito mais as estruturas mais fundamentais deste elemento que é a água. Mas a gente tem um convívio com a água que faz a água entrar na nossa ordem natural das coisas, mas o conhecimento da água, das moléculas que compõem a água, dos átomos que compõem a água, soa quase abstrato e soa quase antinatural, irreal. O Kafka faria um procedimento semelhante. Ao invés de ele descrever a sociedade como nós a vemos no nosso cotidiano, ele decompõe os elementos e mostra como o ser humano é submetido a uma redução dentro de uma situação específica que o transforma, seja numa identidade anônima dentro de um processo jurídico burocrático, seja num objeto comparável a um inseto ou a ou um objeto inanimado. Né? Tem, por exemplo, a figura do Odradek, que é um conto maravilhoso e obscuro dele sobre uma personagem que vive embaixo de uma escada dentro de uma casa, dominada por um pai opressivo, e esse Odradek é uma figura que não é nem bicho, nem homem, nem ser fantástico, ele é um carretel que tem vida animada. É uma coisa absolutamente surrealista que o Kafka criou, e o Odradek é a pura expressão dessa figura doméstica que dentro da nossa familiaridade, da nossa vida familiar, representa o inteiramente outro, inteiramente desconhecido, e que ao qual é relegada uma condição absolutamente secundária e lateral, escondida da normalidade de uma casa. O Odradek passou a ser símbolo na obra do Kafka dessa identidade híbrida das personagens que não se encaixam na realidade ordinária e que vivem a experiência da exclusão total.
Enfim, Kafka dá pano para manga. E eu falei de várias interpretações possíveis e plausíveis da obra kafkiana. Mas, como todo grande clássico da literatura, a gente já, cada vez que lê o Kafka, pode pensar numa outra interpretação possível. Um clássico é um livro sempre inesgotável, e de vez em quando a gente pode esbarrar com uma interpretação totalmente diferente de todas as que a gente leu já desse clássico. No caso aqui, estou falando de Franz Kafka, e estou falando também de uma interpretação que eu li no jornal Estado de São Paulo, faz umas 2 semanas, mais ou menos, e que foi uma experiência inacreditável, porque foi um misto de estupefação e humor, né, que eu tive. Assim, fiquei perplexo com o texto e, ao mesmo tempo, dei risada com o texto. Trata-se de uma crônica publicada no Estadão pelo escritor Inácio de Loyola Brandão. Loyola, acho que todo mundo conhece, um grande escritor brasileiro, autor de livros muito marcantes de vários períodos da história recente do Brasil. Zero, que é um livro que fala sobre censura e repressão militar e o mundo meio underground de São Paulo na época da ditadura militar. Depois, nos anos 80, ele publicou um livro chamado Não Verás País Nenhum, que é uma espécie de distopia que já tem elementos de apocalipse ambiental. Então, um livro quase profético em relação ao que a gente está vivendo hoje em termos de caos ambiental. Então, o Loyola é um autor que tem uma antena para a realidade brasileira incrível, e ele também usa de um procedimento meio kafkiano, de falar de maneira meio indireta, com uma escrita que não representa e não nomeia as coisas, mas fala de forma um tanto simbólica ou alegórica, seja no registro da distopia, seja numa narrativa fragmentária, como é o caso do Zero. E aí, Loyola, e eu vou chegar ao Kafka, onde que o Loyola encontra o Kafka, escreve um texto sobre o javaporco. Nós sabemos que o javaporco é um ser híbrido, um cruzamento de javali com porco, que está, inclusive, nos cardápios de alguns restaurantes com o nome javali, né? Todo mundo quer comer javali por causa do Asterix e do Obelix. E daí vende-se muito o javaporco como se fosse o verdadeiro javali. Mas o javali é um animal silvestre. Já o javacorpo é fruto de um cruzamento produzido pelo homem entre o porco e o javali. Acontece que o javaporco, ele é um híbrido de javali e porco que é criado em cativeiro, mas ele também se reproduz loucamente na natureza e começou a causar um caos nas plantações e nas cidades do interior, tanto no Brasil quanto na Europa, tanto que em alguns países promovem a caça, incentivam a caça ao javaporco, porque ele é extremamente destrutivo. Ele come tudo, ele pode comer todos os vegetais possíveis, todas as plantações possíveis, mas também ele é um predador de outros animais, é um ser absolutamente destrutivo. E aí, o Loyola, e eu vou buscar aqui o texto dele chamado justamente O Javaporco, publicado no dia 23 de janeiro no Estadão, e ele começa falando assim, meio de maneira meio casual, até não dá para entender direito por que ele escolheu esse tema. Ele fala: semana passada, em um país da América Latina, fiquei impressionado com o javaporco nas conversas com um amigo. O amigo dele é plantador de milho, oliveiras, mandioca, e o javaporco arrasa essas plantações. As manadas de javaporcos atravessam essas plantações de forma furiosa, invadem terras, devoram tudo, devoram as plantações de beterraba, de batata doce, de cenoura, de rabanete. Eles são corpulentos, bárbaros. Eles são mais bárbaros que os hunos. Daí o Loyola já começa a descrever o javaporco em termos, né, antropomórficos, né, comparando o javaporco aos hunos, né, que aterrorizavam a Europa na antiguidade. E ele fala: não, então eles comem tudo, eles são incontroláveis. O javaporco passou a ser uma grande ameaça à humanidade e ao meio ambiente. E daí ele conta que, depois de ter uma conversa com um amigo que falou do poder devastador e agressivo do javaporco, ele diz, Loyola, né, quer dizer, o narrador da crônica do Loyola, que supostamente é o próprio escritor, ele diz: bom, depois de ter essa conversa e ter essa visão assustadora do javaporco, eu fui dormir. Quando eu acordei, eu liguei a TV. E aí ele faz uma leve transição de uma conversa absolutamente verossímil, né, o narrador da crônica conversando com um amigo que é plantador e que fala do problema que de fato está acontecendo no Brasil em vários lugares, que é a invasão dos javaporcos. Ele passa disso para uma cena que tem aí inocula um caráter
ficcional. Ele fala assim: eu fui deitar depois de ter essa conversa e quando eu acordei, eu liguei a TV e vi que estava iniciando uma edição extraordinária. Né? Aquela edição extraordinária quando acontece alguma coisa, algum acidente, que tem aquela abertura que assusta todo mundo. O que será que aconteceu para ter uma edição extraordinária na TV? E o âncora informava. Leio aqui a crônica do Inácio de Loyola Brandão. O âncora informava: o chefe do cerimonial do palácio anunciou que esta noite, após sonhos bastante atribulados, o presidente da nação acordou transformado em um javaporco. Bom, gente, quando ele escreve assim, o chefe do cerimonial do palácio anunciou que esta noite, após sonhos bastante atribulados, o presidente da nação acordou transformado em um javaporco, ele está fazendo uma paródia da abertura da Metamorfose do Kafka, quando ele diz, que começa assim: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Então o Loyola se apropriou do texto do Kafka e reescreveu, ambientado no palácio, no cerimonial do palácio, onde o presidente da nação, que não se sabe qual é, acordou transformado em um javaporco. O Loyola escreve entre parênteses: obrigado, Kafka, né? Reconhecendo a dívida. O assessor, continua a crônica, que foi acordá-lo, foi devorado no mesmo momento. Como isso se deu? Agora as portas todas estavam trancadas. Foi chamada uma tropa de choque, sempre há uma. Porém, esta pediu vista sobre o assunto. A tropa de choque pediu vista sobre o assunto, um pouco como os ministros do Supremo ou os engavetadores gerais da República, como se diz, aqueles que engavetam, né? O procurador-geral da República que engaveta todos os processos contra a presidência da República, ou o javaporco mor. E daí ele termina a crônica dizendo: pode-se matar um javaporco quando ele é presidente? Ou seja, assim como os javaporcos existe uma autorização para matá-los porque eles são predadores da natureza, será que um presidente que virou um javaporco, ele pode ser alvejado e eliminado para salvar a nação de sua ação destrutiva? Bom, é claro que o nosso Inácio de Loyola Brandão está fazendo a descrição de uma metamorfose calcada na obra do Kafka, mas que descreve a metamorfose de um suposto ser humano que, na verdade, chegou ao poder desta república em que vivemos, e que ali revelou o seu lado, eu não diria nem selvagem, porque seria uma ofensa aos animais selvagens e aos silvícolas. Ele é uma espécie de, na verdade, de aberração na natureza, uma aberração, um híbrido entre um ser humano e um animal produzindo alguma coisa que é totalmente diferente, é totalmente singular, não é nem homem, com todas as suas questões complexas, nem um animal com toda a sua inocência natural. Portanto, nós temos uma aberração, um híbrido de ente da natureza, que é um javaporco no Palácio do Planalto. E, assim como Kafka é um autor que foi considerado em seu tempo um profético em relação aos regimes totalitários, ao descrever a burocracia, em que o homem se sentia perdido e oprimido, no Rouba-se o Processo, por exemplo, assim como Kafka foi considerado um escritor profético, o Loyola se tornou profético em uma semana. Porque logo depois de escrever a crônica O Javaporco, em que mostrava como o habitante do Palácio do Planalto, aquele que todo dia de manhã reúne o seu chiqueirinho, né? Ele tem aquele chiqueirinho que ele conversa com seus asseclas, a sua vara. Vara é o coletivo de porco na língua portuguesa, né? Então, o javaporco do Planalto gosta muito de uma vara, né? Ele está assim ali reunido, chafurdando ali na lama junto com os seus asseclas, com todos os seus semelhantes. Que nele votam ou continuam a votar nele. O javaporco, assim nomeado pelo Loyola, logo depois da publicação dessa crônica, ele realizou aquilo que o Loyola profetizou no seu texto do Estado de São Paulo, divulgando aquela foto inesquecível dele comendo um frango com farofa. Aquilo foi produzido pela assessoria e pelos porquinhos que ele gerou, né, que ele, enfim,
os javaporcos procriam, né? Então tem o javaporco 01, o javaporco 02, o javaporco 03, e se não me engano é o javaporco 02 que é responsável pelas redes sociais do javaporco mor, e ele que produziu esse vídeo do presidente javaporco do Brasil comendo farofa e derrubando a farofa na perna, no chão, fazendo porquice, chafurdando na farofa como um bom javaporco que é. Cena que é deplorável, é abjeta, é repulsiva, tanto do ponto de vista visual, quanto do ponto de vista ético, porque ele quis parecer que é do povo. E aí, foi uma coisa curiosa, essa cena, né, que é importante porque ela realiza a profecia do Loyola, né, a transformação do presidente da República num javaporco, e a prova de que o Loyola estava certo na sua intuição literária é que logo depois o javaporco do Planalto aparece chafurdando na farofa, mas também é uma cena problemática e repulsiva do ponto de vista ético, porque ele faz isso como uma estratégia para se tornar igual ao povo, e na visão dele, o povo é porco. O povo é descuidado. E a gente sabe, qualquer pessoa que seja de origem humilde ou não no Brasil, sabe o quanto no Brasil as pessoas que sofrem mais privações são aquelas que têm mais asseio, porque elas têm que preservar na sua casa, no seu ambiente, na sua alimentação, na sua vestimenta, por humilde e precária que seja, tem que preservar o mínimo que elas têm. Então as casas são muito limpas, nós temos ruas sujas, um descuido com o espaço público muito grande, mas as casas das pessoas que sofrem privações ou que moram com precariedade são extremamente limpas. Isso chama atenção no Brasil de uma maneira geral, aquilo que a gente chama de o asseio das pessoas mais humildes. Quando a gente vê uma família indo para a missa no domingo, a gente admira a maneira como eles estão vestidos, asseados, aquele cuidado, aquele orgulho dentro da humildade. É o contrário da visão que o javaporco tem do povo que ele não conhece e ao qual ele quer se aproximar por uma falsa ideia, uma ideia preconceituosa e estereotipada de povo, quando na verdade ele não está sendo igual ao povo ao fazer aquela porquice toda. Ele está sendo o que ele é, um javaporco fundamental. Então é isso, a metamorfose de Kafka, que mostra como as coisas mais absurdas se integram na nossa realidade, numa nova forma de realismo, serviu de plataforma para Inácio de Loyola Brandão escrever uma crônica em que ele parodia a metamorfose de Kafka, e assim como Kafka foi profético na sua obra literária, Loyola foi profético em sua crônica, mostrando como o ocupante suíno do Palácio do Planalto não passa de um híbrido que não é nem animal, nem ser humano, é uma aberração chamada javaporco, que, enfim, a gente está prestes a chutar para fora do chiqueiro da alvorada. É isso, até o próximo vídeo.